Olha, é um grande prazer receber a professora Rosa Amélia, que é pessoa de escola, com uma grande experiência pessoal, profissional, uma formação ilibada, que nos honra com a sua presença, né? A gente aprendi que é importante falar o meu CRM, senão eu cometo erro no Código de Ética Médica, que é 52711861, e dizer que nós não temos nenhum conflito de interesse em relação à construção dessa oportunidade, porque é um momento que a gente tem de se ver, de se encontrar, trocar opiniões, experiências. E a doutora Rosa Amélia certamente tem muito para agregar a todos nós nesse sentido. Eu gostaria que a senhora desse as suas palavras iniciais e aprofundasse com a sua apresentação, tá bom? Prazer em vê-la, professor. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Chagas. Eu vejo aqui na tela também o professor Pravidino. Prazer, professor. Então, nós fomos convidados pelo professor para falar um pouco sobre a pandemia e o ato médico pericial. É uma área, assim, muito interessante, porque a pandemia veio e, de certa forma, ela é um catalisador, né? Nós temos, com a questão da pandemia, alguns grandes desafios. Primeiro é que a pandemia determina, todos os processos da pandemia determinaram mudanças em curto espaço de tempo. E também elas aceleraram os processos que já existiam. Então, ela vem agravar a situação de crise que a população mundial já vivenciava, de modo geral, e por áreas da vida, do conhecimento, funcionando como uma espécie de lente de aumento para revelar de forma contundente o que ficou, o que tentar negar a existência do que estava em desequilíbrio, em equilíbrio. Então, fica difícil você dizer o que é que não está, assim, que as coisas que não estavam sólidas, elas começaram a balançar realmente. Então, com a pandemia, a gente vai passar a ter vários olhares. Alguns olham só a questão do adoecimento, outros estão olhando só a perda financeira, o caos social, a pobreza e a fome, mas nesse processo tem muito mais questões envolvidas. Vai depender de estar olhando e de como está olhando. Então, estágio de extrema pobreza, ela vai ter um entendimento. Se eu estou numa casa confortável, com computador, com acesso à internet, que nem todo mundo está tendo nesse momento, então, e a qualidade da internet, você tem uma restrição e você vai ter um entendimento desse processo. Se você está olhando, está lá no mato, está no campo, o entendimento também é outro. Se você olha a olho nu, se você olha com binóculo, isso vai mudar o entendimento. E tem muitas questões que a gente tem que parar para ver. Por exemplo, o método científico. O método científico está passando por um grande turbilhonamento de informações. Então, assim, chega a ser engraçado. O Lancet diz isso, o Lancet diz aquilo, a escola tal, Oxford diz isso, não sei quem diz aquilo, Carlos Chagas diz aquilo outro, tudo publicado cientificamente. Cada um vai numa direção. Enfim, o que é esta verdade científica? Essa discussão ela já começa desde antes. Há 50 anos está se dizendo o modelo cartesiano não consegue explicar situações muito complexas. A física avançou nisso, a matemática avançou nisso, mas não ocorreu a mesma proporção dentro da área da saúde, principalmente dentro da área médica. Então, assim, nós temos uma variedade de pessoas pensando a questão e tem muitas questões interessantes, né? Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo lá português, ele tem um livro, a cruel veracidade a cruel, eu coloquei alguma coisa aqui em cima, não estou vendo,
Basicamente, ele diz que essa pandemia vem legitimar a escandalosa concentração de riqueza e boicotar medidas eficazes e a iminente catástrofe ecológica. No Congresso de Educação Online, que está ocorrendo esses dias, do Grupo GEM, com vários professores expondo, professores especialistas, como a doutora Marta Gabriel, ela, nesse curso, já coloca que, por exemplo, 80% das pessoas não estão preparadas para as transformações. Então, o que foi que aconteceu? O mundo passou a funcionar muito dentro da online. Só que, assim, nem todo mundo está preparado. E, às vezes, a gente pensa que fazer algo online, tipo as áreas da saúde, da engenharia, da educação, é só você pegar o que fazia presencial e passar para fazer online. E não é bem assim, mesmo nas aulas teóricas. Então, essa claridade pandêmica e as aparições em que ela se materializa, que ela nos permite ver e o modo como interpretado e avaliado determinarão o futuro da civilização em que vivemos. Então, nós não seremos realmente os mesmos após, mesmo depois que convidem e que acertem a vacina. Nós não seremos os mesmos. Essas aspirações, ao contrário de outras, são reais e vieram para ficar. Então, vai existir, a partir de agora, um novo normal. Se a gente for pensar, mais ou menos assim, o que foi acontecendo? Então, assim, quais são as coisas que a gente fecha os olhos e mais escuta? Que profissional de saúde precisa de EPI, e nós temos aí uma história intensa de discussão de que profissional de saúde tinha que usar EPI, mas que era muito difícil, e os equipamentos de proteção coletiva nem foram considerados. Então, já se sabia que se você vai trabalhar com vírus, as pessoas têm que estar individualizadas, que você tem que ter uma antecâmara de pressão diferencial. Isso nada deu tempo. E os profissionais, que a gente que tem um pé na medicina do trabalho sabe que você precisa preparar as pessoas para usar a EPI, não foram preparados. E também nós sabemos que, dado a conjuntura mundial, já se sabia que nós estávamos caminhando para a possibilidade de grandes pandemias. É tanto que tem vídeos de pessoas falando disso há 2 anos atrás, que os investimentos deveriam ser também nessa área sanitária. A pandemia também trouxe umas coisas assim surreais, tipo hábitos higiênicos. Há 50 anos atrás, ninguém ia comer sem lavar a mão. Hoje em dia, tem que lavar as mãos, mas isso foi perdido. Ninguém entrava e saía de um banheiro sem lavar as mãos. Foi perdido também. E agora, isso está colocando. Os velhos sanitaristas tinham estudos mostrando que uma casa muito pequena, você concentra muitas pessoas, então tem vários problemas. Então, tinha que uma casa não podia ter, no mínimo, tantos metros quadrados. E isso foi sendo perdido, e hoje está sendo retomado numa situação de crise. E a perícia médica nessa história, né? Nós continuamos com as demandas de muitos anos atrás. Necessidade de formação, porque fazer perícia não é simplesmente, olha, você conhece clínica? Faça aqui uma perícia de clínica. Olha, você conhece medicina do trabalho? Faça aqui a perícia de medicina do trabalho. Não é. A necessidade do diálogo entre as especialidades. Agora, mais do que nunca, fica claro que nenhum profissional trabalha sozinho. Então, só que trabalhar sozinho, trabalhar em conjunto, é uma coisa que você precisa saber muito o que é que você vai fazer, o que o seu próximo vai fazer e qual é a área de interseção, para não haver conflito. O diálogo da perícia médica com o setor, que com o saber judiciário, que é com o poder judiciário, com o poder administrativo, enfim, precisa ser colocado, porque nós tivemos vários conflitos esses dias.
estimular que o profissional na área da perícia médica seja especialista em medicina legal e perícia médica, ou seja, não é simplesmente querer que ele tenha um RQE, ou que a sociedade querer que ele faça a prova de título, é que ele se aproprie de um conhecimento que é vasto, que é complexo. Por exemplo, eu sempre digo, perícia médica é uma questão que você tem que ter uma maturidade e tem que ter conhecimento. Então, não é uma coisa que você adquira tão rapidamente. E, assim, nessas questões, o que foi que aconteceu com a pandemia? Tudo aquilo que nós não tínhamos ainda resolvido, até porque a sociedade de medicina, a especialidade de medicina legal e perícia médica enquanto tal, é novinha. Ela é uma criatura de 10 anos. Então, falta-nos a apropriação, a junção. Não é que os conhecimentos da medicina legal e perícia médica não existem, eles existem. Sempre foram fragmentados e a gente está ainda tentando essa junção, com todas as dificuldades, porque o novo, há 10 anos atrás, ainda não conseguiu se instalar. Então, nós temos essas dificuldades. E, na verdade, qual é o objetivo maior? Essa busca pelo padrão ouro, que quando a pandemia vem, balança, né? Porque, assim, parece que com a pandemia a gente tem que rebaixar os conceitos, sejam médicos, sejam periciais, para resolver um problema, quando, na verdade, não. Em tempos de crise, quanto melhor capacitado você estiver, maiores serão as chances de sair da crise. O que nós não tínhamos nos preparados, sinto muitíssimo. A saída não será nada fácil. Então, assim, o padrão ouro seria a utilização de conceitos técnicos e científicos, que a gente sabe que tem dificuldade. Não são poucos os processos que estão chegando aos conselhos de medicina, inclusive de juízes, questionando a qualidade do laudo médico pericial. A utilização de meios subsidiários necessários e adequados à avaliação de cada caso concreto pelo especialista em medicina legal e perícia médica, que a gente luta que seja um médico que tenha RQE, utilização de protocolos mais guardadas as proporções do limite da metodologia científica, porque também as pessoas acham que nossa metodologia científica atual, nossa ciência hegemônica, dá conta de resolver tudo, fazer tudo da mágica. Não. A matemática utilizada, ela diz que a gente não consegue responder com segurança acima, às vezes, de 80%. Nós é que não, a ciência disse, ótimo, a ciência disse. Mas a ciência não disse que era assim, linear, que estava tudo dominado. E aí vem um outro problema muito sério que a pandemia nos trouxe, que foi que a competência médica básica da perícia, do ato médico pericial está na lei do ato médico. Enquanto especialista, em tese você tem que ter um RQE, competências para a gente estabelecer esse RQE foram definidas pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, e tem condições naturais que você precisa ter para fazer perícia: imparcialidade, veracidade, objetividade, diligência, prudência e consciência. Mas aí, no meio do caminho, tem uma pedra importante. Essa pedra é a nossa pedra base. Não é só uma pedra que a gente tropeça, ela termina sendo também um elemento para tropeço, mas ela é a nossa pedra base. É em cima dela que se constrói o ato médico pericial, que é a avaliação médica, que é o que é específico da nossa profissão, que é avaliar o paciente. Se nós não avaliamos o paciente, se nós não fizermos o exame físico, porque o que é que está definido no ato médico, na lei do ato médico, é que é essa parte que é nossa. O que nos diferencia dos demais é essa. E aí eu me pergunto, se isso é o que me diferencia dos demais, na medida que eu abro mão de fazer isso, eu estou fazendo o quê? Estou dizendo subliminarmente que aquela história que eu preciso fazer avaliação médica, avaliação clínica, que é presencial, é conversa fiada. Não. Vamos com calma. A avaliação médica é um ponto importantíssimo nessa discussão e que a gente não pode perder de vista. Um processo,
nós vamos ter requerente, às vezes requerentes, requeridos, às vezes requerido. E vai ter uma queixa e uma demanda que é construído através das palavras orais e escritas, porque você tem os documentos, você pode ter o juiz pode conversar com o requerente, pode conversar com o requerido, pode conversar com os advogados das partes, enfim. Tudo isso pode caminhar pelo campo da palavra. Quando o perito médico vai avaliar, e aí ele vai precisar do que fazer o quê? Um ato médico pericial, junto com assistente técnicos dos dois lados. E aí vem a grande questão. Na pandemia, como fica o exame físico? E aí foi a grande discussão, né, que gera, assim, discussão de perícia simplificada. Com certeza, eu não encontro, eu acabei de fazer uma nova revisão, esse termo não é um termo médico. Não existe perícia médica simples, perícia médica complexa. Você tem a perícia médica do vivo, tem a perícia médica do morto, você tem uma perícia médica de documentos, mas perícia médica de documentos não quer dizer, do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista científico, que seja uma coisa simplificada. Então, esse conceito de perícia simplificada é estranho a o quê? O arcabouço médico. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque o CPC, ele colocou muitas questões, inclusive uma responsabilidade médica muito grande e uma necessidade de cuidado para nós não adentrarmos na área jurídica. Porque nós não somos da área jurídica, nós somos da área médica que utilizamos uma parte do conhecimento jurídico. Claro, quem mais souber da parte do direito, melhor é, porque você tem deslancha mais, você escreve melhor algumas coisas e, principalmente, você sabe o que pode e o que não pode, o que é de uma área e o que é da outra. Então, se eu posso saber o máximo que for do direito, na hora que eu estou imbuída de fazer um ato médico pericial, eu não sou nem juiz, nem advogado das partes. E aí, o que foi que aconteceu? A pandemia fez uma bagunça nessa questão. Por conta de quê? Exatamente do exame físico, que, no meu entendimento, nós não podemos abrir mão. A demanda por perícia, que já existia, ela continuou. E como nós estamos parados há 90 dias, literalmente, né? No Brasil, todo o processo começou praticamente dia 17, 18 de março. O primeiro caso é de 15 de março. Então, todas essas perícias e outras, trabalhista, civil, as criminais e as penais em alguns aspectos, porque assim, tem aquelas que são do IML, vai para o IML, e obviamente essas não estão tendo problema. E no Brasil a gente não teve a necessidade de tanto problema como em alguns países. Mas as militares estão uma parte parada. As administrativas, previdenciárias, dos municípios, as securitárias, militares, as auditorias e outras, então gerou um passivo de perícia que, obviamente, vai gerar agora, está gerando assim um número enorme de perícias que vão precisar ser realizadas. No caso, eu trouxe aqui um demonstrativo que elas abrangem muitas pessoas. Na verdade, as perícias são uma quantidade imensa. Só do nível federal, nós temos 5.000 médicos trabalhando, às vezes, em regime de 40 horas semanais. Nós somos 27 estados e um Distrito Federal, que todos têm perícia estadual, e nos municípios, são 5.570 municípios, uma parte dele, hoje, é em torno de 10%, tem perícias municipais. Essas perícias, com a não realização do exame médico, elas ficaram paradas,
Então, criando um problema sério, né? Sério, bastante sério. Então, o que é que a gente vai ter de desafios, né? De encontrar novos caminhos. Por quê? Porque a exemplo do que aconteceu na educação, hoje, escutando o Congresso de Educação, no Educação, os professores que falaram da UERJ, da USP, Federal do Ceará, eles são unânimes em afirmar: o mundo, em termos de educação, não vai poder ser mais o mesmo depois dessa experiência. E aí eu me pergunto, e na área da saúde, será que a gente vai poder voltar para o nosso conforto de antigamente? Não. Talvez na área da saúde, na área da medicina e particularmente na área da perícia, o maior impacto foi porque, por exemplo, nós tínhamos discutido, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução de teleperícia. Essa resolução foi revista, ficou suspensa desde o início do ano, e agora saiu uma nova resolução. E quando foi feita a resolução, existem alguns cuidados. Essa relação, você já é cliente daquele médico, o paciente e médico já se conhece, já teve um contato inicial. E no caso da perícia, as perícias, você ainda não teve esse contato inicial. Como é que você vai ver uma questão tão frágil? Porque a perícia, nós temos simulação, nós temos dessimulação, nós temos metasimulação. Como resolver essas questões? Hoje, o meu entendimento não é, não, você é contra a teleperícia, a favor de teleperícia. Eu acho que, para mim, Rosa Amélia, a frase correta é: neste momento, nós não temos instrumento para trabalhar com teleperícia. Esses instrumentos provavelmente precisarão ser desenvolvidos, mas não é agora, porque como é que eu vou saber? Talvez no futuro, com o desenvolvimento de equipamentos que simulem em grande porcentagem eu fazer uma avaliação de imagem com o celular, tipo assim os filmes que a gente vê futurista, ou então com os Jetsons. Então, assim, essas questões futuristas que eu achava assim mágico, Jetsons, pensava naquele cachorro fazendo carreira na esteira elétrica, na esteira que a gente faz na academia. E eu pensava, poxa, daqui um dia vai ter aquilo. E demorou. Pensava no Rose fazendo todo o trabalho doméstico. A gente agora não tem Roses para fazer o trabalho doméstico. Agora iria ser uma ajuda danada. Então, assim, eu acho que nos falta ainda a tecnologia para a gente chegar lá. Então, nesse momento, você dizer, eu vou fazer teleperícia, você está assumindo um risco, além de ser considerado hoje antiético, porque o Conselho definiu que perícia é presencial. A perícia que precise de uma avaliação da pessoa, não é nem avaliação dos órgãos, porque você poderia dizer assim, não, eu vou fazer uma avaliação numa área que eu não vou ver os órgãos, ou que eu vou ver os órgãos. Não, a avaliação pericial é presencial. O que eu acho é que, nesse momento histórico, nós não temos instrumental de garantia. Então, quem me garante que a sua perícia é mais para a falsidade do que para a verdade? A gente que é perito tem que ter um grande cuidado. Nós formamos uma peça importante para o convencimento do juiz. Imagine você dizer algo, e assim, a gente não tem a verdade absoluta, nós trabalhamos com a verdade parcial, que é a verdade até onde vai o seu conhecimento. Mas mesmo assim, mesmo conhecimento hoje, nesse momento histórico, ele representa o quanto do real. Então, ao usar algo distante, pode estar muito distante mesmo, e você está cometendo um erro. Como
como ficarão os assistentes técnicos nesse procedimento? Como fazer uma perícia com assistente técnico de um lado, assistente técnico do outro à distância? Como? Como eu falo, né? Assim, como eu falei anteriormente, você trabalhar com documentos é uma coisa. Você ficar no campo só da palavra, mas nós médicos, lá fazendo a anamnese, o que é que a gente constrói? A anamnese, a parte de questionamento, você constrói o arcabouço e é o exame físico que afirma ou não se aquele arcabouço tem alguma conexão. Podemos pular isso? No meu entendimento, não. Eu acho que a gente vai ter que caminhar devagar, né? E é como dizem os professores que estão falando sobre ensino à distância. Você não consegue passar. Eu sou professora presencial há 40 anos, fiz alguns cursos à distância, ensinei em alguns cursos EAD, mas não é fácil transformar um curso presencial, uma relação presencial, numa relação à distância. Você tem que ter um tempo, os métodos são outros. Por exemplo, você dá uma aula à distância e você fazer uma avaliação à distância é diferente. Então, eu acho que nesses desafios é o que a gente vai ter que não se sentir tolhido, mas se sentir com vontade de procurar, de buscar, né? Não ter uma reação tão agressiva com algumas coisas, mas ter a firmeza de dizer não a esses processos, porque ainda não temos tecnicamente, cientificamente como fazê-los. E eu acho que não tem nenhuma vergonha da especialidade dizer, não, nós vamos caminhar, vamos chegar lá. Quando? Não sei, porque vai depender de outros fatores. É um tema abrangente, certo? Eu projetei falar 20 minutos, falei 22, para que nós possamos entrar em discussão e abrir o debate. Professora, brilhante e um incentivador, porque a perícia médica, como a senhora falou, é uma especialidade nova, né? Fazemos aí 10 anos, e nesse contexto o aprendizado é difícil, porque precisamos reunir as pessoas, precisamos estar juntos. E a senhora falou uma coisa que me soou como uma enorme provocação para todos nós, não é? Que estamos na área, formar grupos de estudo, participar da elaboração mais organizada do ato pericial médico, não é? Para o futuro. E nesse contexto, como é que a senhora vê isso? Não é? Como é que a senhora vê esse pós-pandemia? Vou lhe passar fazer uma provocação, lhe dizendo que muitas vezes eu fico com receio daquilo que é assumido como normal no momento da pandemia ser o normal no pós-pandemia. Por isso que fazer telemedicina nesse momento é uma necessidade para aprendizado pessoal, mas é também uma enorme preocupação. Como é que isso vai ficar no pós-pandemia, né? Queria ouvir suas palavras. O que a senhora acha? Eu sei que a senhora tem uma relação direta com o Conselho Federal de Medicina e que movimentos podem ser feitos ou estão sendo feitos nessa direção. Né? Pois é, assim, é uma discussão bem interessante, né? Alguns já dizem que a gente já faz telemedicina, mas assim, eu entendo que tem aqueles limites. Então, é uma criança que está com febre, foi no consultório hoje à tarde, fez o remédio, a medicação não surtiu efeito, amanhã de manhã a mãe liga e pede uma orientação. Ela pode, sim, fazer orientação. Hoje, o Conselho Federal de Medicina disponibilizou atestado, o modelo de atestado, você faz assinatura eletrônica, então você pode passar a receita, dar atestado,
assina que eletronicamente vai. O que me preocupa, e esse eu acho que isso aí não é o novo normal, vai ser você me ligar, eu nunca lhe vi, vou lhe conhecer pela internet. Por quê? A avaliação médica, apesar que ela está um pouco combalida, porque foi se perdendo ao longo do tempo, essa questão da relação médico-paciente, mas ela impacta. Então, assim, essa relação é capaz de se estabelecer, você vendo uma vez pela internet, como é que você vai avaliar a barriga da criança, no caso da pediatria? Né? Como é que você vai acalmar a mãe? Então, são fatores que eu acho que, mesmo após a pandemia, nós precisamos voltar até a valorizar mais essa relação médico-paciente. Porque quando se fala, eu vou humanizar não é você ter uma relação via WhatsApp. Eu acho que humanizar é ter esse olho no olho, né? Esse afeto que não passa só. Como você vai demonstrar afeto nesse canal? E, principalmente, na hora que a criança piorar, que passou o segundo dia e o remédio não fez efeito, como é que você vai pegar e continuar medicando? E se essa criança morrer? A responsabilidade é sua. Porque, assim, no novo normal que as pessoas estão falando, a responsabilidade médica, seja do ponto de vista ético, civil e criminal, não foi alterada. As pessoas dizem assim, mas é uma área de guerra. Sim, mas na área de guerra, aqueles critérios éticos, civil e criminais, eles são alterados. Nesse momento da pandemia, não. Então, ninguém está no hospital de guerra que vai pegar uma colher e tirar uma bala. Essa questão, as pessoas vão aceitar, né? Por exemplo, na hora que morre, isso sim pode ser questionado. Então, eu acho que a gente tem que dizer assim, ó, vamos aprender com o que está aí, porque realmente o que está aí, e nós podemos ter novas epidemias a partir de agora, dado o desequilíbrio do meio ambiente que interfere no equilíbrio de vírus, de riquécias, de bactérias, né? Lembrando o velho Carlos Chagas, que não é você. Lembrando o velho Carlos Chagas. Nós temos que ter ciência que o desequilíbrio do meio ambiente gera alteração não só em nós, nos micro-organismos. E se eles chegarem até nós, são doenças, novas doenças, né? Vão ter agora as doenças negligenciáveis, e se pensava, porque teve uma época que me diziam bem assim, Rosa, quando você chegar lá, 30 anos de formada, não vai ter mais doenças infecciosas. E íamos ter só doenças degenerativas. Está aí. Então, assim, essa situação, e é preocupante essa história do novo normal. O novo normal é andar de máscara, tá entendendo? Vamos mandar de máscara, daqui a pouco vai ser um capacete com suprimento de oxigênio. Como é que vai ser, né? Não sei se respondi. Não, respondeu sim. As relações humanas são completamente diferentes. E nesse contexto de relação médico-paciente, na perícia a gente tem a relação perito-periciando, né? Que é uma relação, por si mesma, completamente diferente da relação assistencial. E construir isso sob o ponto de vista da informática, online, essa falta do olho no olho, isso eu tenho tido uma dificuldade muito grande de me ver praticando isso de alguma forma ou achar instrumentos para essa prática. Às vezes eu me preocupo com os mais jovens, né? Eles são muito aflitos a essa tecnologia toda e para não, vamos fazer. E a relação médico-paciente, perito periciando, não deve se perder para essa exagerada, né, tecnologia que a pandemia jogou no colo da gente
Eu conversei com muita gente já, professora, que tem me dito que eu fui obrigado a me mexer na direção desse aprendizado, como é que liga, como é que entra, como é que faz. E a senhora falou uma coisa que é talvez a minha maior insatisfação nisso tudo. O ato pericial envolve a simulação em vários aspectos. Como é que você vai medir isso sem estar presente quando a perícia começa, quando abre a porta, né? Ela não tem fim, às vezes, até no próprio ato em si. A gente precisa de tanto recurso para ter a certeza de formá-las, e essa responsabilidade em construir isso para os mais jovens. Porque, à medida que o tempo vai passando, a gente também já vai delegando, né? Como a senhora falou, 40 anos de ensino, daqui a pouco as opções de vida levam para outros caminhos. E quem nos substitui? Sempre foi uma preocupação minha com essa atividade acadêmica, né? De formar os mais novos para que eles deem continuidade com metodologia científica, com responsabilidade, com imparcialidade. Eu quero convidar as pessoas que estão aqui, professor Paradina, Cristiane, Guilherme, Aline, a colocar aqui no chat alguma dúvida, alguma pergunta de interesse para a professora, para a oportunidade enorme da gente fazer uma troca, né, significativa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a BML-PM, nos desse boas notícias. Eu sei que a senhora tem muito boas notícias para nos dar. Sei, olha, a BML-PM, doutor Ivan, tem feito conosco um trabalho, né? A gente, ano passado, acho que nós estávamos, eu estava fora, doutor Ivan estava envolvido com uma fase com muito trabalho, e esse ano nós retomamos, né? Coincidiu que nós estávamos trabalhando no Congresso do Espírito Santo, que aconteceria em setembro. Começamos trabalhando no Congresso esse ano. E que resultou, nesse trabalho com o Congresso, uma reorganização da BML-PM. Nós estamos fazendo reuniões sistemáticas com as regionais, levantando os problemas. Já tivemos 3 reuniões, vamos para a 4ª, vamos ver e vamos programar, fazer uma programação conjunta, inclusive com discussões de temas que resultem em contribuições concretas para a prática diária do perito. Nós temos várias áreas, e áreas assim importantes. Eu vou dar um exemplo. O professor, eu tenho participado de várias reuniões internacionais, tanto eu como o professor Ivan, das questões de medicina legal nos IMLs, né, internacional, tá? Então, a gente vê que tem muita questão para trabalhar aqui. A perícia trabalhista não é diferente, com muitos problemas, inclusive com problemas nas avaliações ambientais. Peritos que vão no ambiente de trabalho, olha, e não sabe fazer as medições, nem leva ninguém para medir. Então, ver ruído não é olhar se tem ruído ou não, né? Tem que medir. Né? Então, a perícia previdenciária que anda como se fosse uma área autônoma, mas ela é uma especialidade médica. Quem faz perícia é o médico perito, na hora que ele é questionado, inclusive judicialmente, e dentro do conselho, judicialmente, ele é questionado como médico atuando, não está fazendo assistência médica, está fazendo perícia. Os municípios que estão aí, então a gente está tentando fazer, vai começar um trabalho, tentando resgatar essa discussão que já existiu, depois houve uma fase mais morna e agora está precisando. Nós precisamos desenvolver algumas coisas que confirmem essa singularidade. O que é que tem de singular na nossa perícia? Inclusive, assim, porque às vezes parece que a gente... você é tal especialidade e não quer que eu faça perícia. É bem assim que me fala. Não é que não quer que eu faça perícia. Eu acho que a gente tem assim, na medida em que é uma coisa tão séria, e como eu falei aqui, quando eu estava presidente de conselho, eu recebi 3 denúncias de juízes questionando o laudo pericial feito para o juízo. Então, assim, a questão hoje da perícia não é mais meu amigo juiz que pediu. A gente já sabe que existe
meu amigo juiz pedindo meu laudo médico pericial. Mas isso começa a se diferenciar. Então, hoje é um juiz que lhe pede um laudo e quando ele questiona o laudo, é muito sério. Ou seja, se você cometeu realmente um erro, rapaz, o conselho não pode negar se você cometeu um erro ético, por quê? Nas resoluções do conselho, vêm os parâmetros que deve ter um laudo. No CPC tem parâmetros também. Aí você não usou nem o de um, muito menos o do outro. Porque eu todo dia digo, olha, use os dois, junte o de um com o do outro. Não deixe de botar nada, porque se o juiz disser, você não fez pelo CPC, você está errado. Se o conselho disser, você não viu minhas resoluções, está errado também. Então, assim, é difícil, né? É muito difícil. Então, a gente está querendo, vai trabalhar a partir de agora nessa linha. Nós estamos com o congresso marcado para o mês de março do ano que vem. E, assim, a gente está planejando continuar essas reuniões, fazer outras atividades até o ano que vem, porque ainda o ano falta, nós estamos só na metade do ano, ainda tem muito trabalho pela frente. Agora, eu acho que um dos pontos mais importantes que nós estamos fazendo esse ano está sendo ajustar a prova, porque a ANB mudou as regras da prova de título, então nós estamos fazendo o ajuste, e fazer essas reuniões com as regionais para que a gente comece a andar todo mundo junto. Né? Porque a regional eu acho muito importante, a regional é onde estão as pessoas. Né? As pessoas não estão no espaço aéreo da BNLPM, elas estão na regional Rio, regional São Paulo, regional isso. Então, a gente precisa, para a gente crescer, a gente tem que crescer da base, né? Então, aí a gente está tentando essa comunicação mais intensa para a gente deslanchar. Então, é isso. Temos hoje um trabalho, nós estamos dentro da Câmara Técnica do CFM, que é um aspecto muito importante, né, essa conquista. Estamos aí fazendo um trabalho para tentar que o RQE seja valorizado, né, porque, assim, o RQE, eu acho que é uma bandeira, eu não digo assim, você ter a prova de título, ter a residência, apesar que ainda precisamos ampliar a residência médica, de medicina legal e perícia médica. É uma necessidade premente, mas que eu sei que não é fácil. Ontem eu estava tendo reunião com o pessoal da cardiologia, e aí a gente fica pensando assim, quanto tempo tem que os cardiologistas estão se organizando? Mais de 100. Então, assim, mais de 100. Não eram nem cardiologistas ainda, né? Mas mais de 100. Então, essas questões, a gente tem que ver que é um processo lento, gradual, né? Às vezes você passa assim um tempo, não consegue muita coisa, mas a gente tem que lembrar que quando bota uma semente no chão, ela não faz pluf, né? E vira uma árvore. Ela fica um tempo lá que o negro passa para lá e para cá, o branco passa, o verde passa, o rosa passa, ninguém vê nada. Depois, aí você vai ver que ela vai aparecer um broto. Entre o broto e uma árvore é um tempo. Então, a gente eu entendo, até porque eu sou otimista por natureza, que nós estamos nessa construção. Então, pegar e ir aos poucos, com a ajuda de todos. Agora, uma coisa eu tenho certeza, é uma construção coletiva. A ABMLPM é uma construção coletiva. Precisa as pessoas quererem que ela seja, porque assim, não é uma coisa de uma diretoria, que somos nós, né? Para dizer assim, vamos fazer tudo. Não, é uma questão da gente conseguir convencer os colegas que é importante, que nós temos um papel importante na sociedade, que a gente precisa se organizar, porque se a gente não se reconhece como tal, Carlos, eu acho que fica difícil o outro reconhecer. O judiciário, os setores administrativos, né? Por exemplo, esses dias a gente está aguardando, lá no Paraná abriu um concurso, uma seleção para médico do trabalho fazer perícia administrativa.
nós entramos com pedido de impugnação. Estamos aguardando para ver o que é que vai acontecer. Então, assim, para você ter uma ideia, como, assim, não é com o judiciário, é com o Estado, é na parte já da perícia administrativa. Aí depois me disseram, não, tem vários que fizeram assim. Então, a gente tem que estar antenado, porque isso é o quê? Um absurdo dentro do país, né? Se a gente quer que as coisas caminhem direitinho, isso é uma coisa totalmente fora, né? Sem falar que a gente ainda tem problema com os outros profissionais que vivem adentrando a nossa área, né? Então, assim, você tem outros profissionais de saúde que querem fazer perícia, nada contra. Só não pode fazer perícia médica. E perícia de saúde não existe. Porque não existe perícia de saúde. Não existe esse profissional. Profissional de saúde a gente chama um conjunto de pessoas que trabalham, mas têm profissões distintas. Então, é muito trabalho. Então, são essas questões que a ABML-PM está fazendo para transformar, né, nós crescermos mais rapidamente, né? Já que temos que congregar todos. A palavra de ordem é dar as mãos, né? Toda vez que a gente se isola, a gente, igual um time de futebol, eu pensei isso durante quase todo o dia. Falei, poxa, participo de um time, estou lá jogando bola, não sei passar a bola, nós não vamos ganhar. Se eu não sou o melhor chutador, eu preciso admitir isso para dar a bola para o chutador fazer o gol. E a vitória é coletiva, né? Então, dar as mãos, a iniciativa é fundamental e ela agrega valor para cada região, cada grupo pequeno que está lá no front, dia a dia, trabalhando com a perícia, vivenciando tudo isso que a senhora falou. É fundamental que a gente leve, através dessa conversa que nós estamos tendo, um incentivo aos nossos queridos colegas peritos do Rio, do Brasil, de todos os recantos da nossa pátria, para entender que nos tornamos fortes, estamos juntos. Nos agregarmos à BML-PM é a instituição que nos representa, que precisamos fortalecer perante o judiciário, como a senhora colocou muito bem, para termos a representatividade com a RQE, sermos nomeados, atuemos com profundidade, agregando a proximidade com a medicina do trabalho, o pessoal do INSS, com todo mundo. É o grande grupo que vai gerar a vitória, né? E eu queria caminhar para um momento que vai chegando, a gente o papo é gostoso, né? E liberar a senhora para eu de seus afazeres todos, mas assim, uma notícia importante, né? A BML-PM Nacional tem a sua revista. E essa revista está às portas de indexação. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, o professor José Vando, toda essa luta, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que foi feito desde que o doutor Ivan assumiu como presidente, já que ele fica... Porque na BML-PM é assim, nós ficamos 4 anos, metade do tempo é o presidente, tem um presidente, o vice, primeiro secretário e primeiro tesoureiro. Na segunda parte, o vice-presidente se torna presidente, o primeiro secretário, o presidente vira vice, o primeiro secretário passa a ser segundo, o segundo passa a ser primeiro e o segundo tesoureiro passa a ser primeiro tesoureiro. Mas um dos pontos mais importantes desse 1 ano e meio de gestão sobre a responsabilidade do Dr. Ivan é a revista. A revista deu assim, nós conseguimos algumas questões da revista e nós já estamos caminhando para, quem sabe, fazer uma indexação mais ampla. Então, nós estamos já encaminhando. Então, a revista, daqui a mais uns meses, vai estar indexada e isso vai ser muito bom. Por quê? Porque você passa a ter um número maior de pessoas que precisam publicar em revista indexada, publicando ali.
Nós hoje estamos chamando atenção para que as pessoas façam seus trabalhos científicos com seus estudantes e mandem para a gente, né? Para publicar, você não precisa ser sócio da ABMLPM, é uma revista científica. Então, assim, a gente está precisando que as pessoas tanto leiam, tem saído uns trabalhos muito bons, mas, assim, é muito importante também a contribuição de todos, né? A gente está vivendo uma fase de lives, mas lembrar que as lives sempre tem por trás alguém que produziu algum trabalho científico, né? Então, assim, a gente precisa desse suporte para podermos avançar. É como eu estava falando, nós não temos hoje, cientificamente, como garantir perícia, teleperícia. Não tem, não existe. Mas, assim, a virtópsia, que se faz na medicina criminal, nos MLs, tem já um estudo. Mas é diferente, né? É diferente você analisar um corpo morto do que um vivo. Então, assim, a ciência, eu vejo, assim, que é um dos pontos, assim, que eu me apaixono, que é a questão da revista. A revista está aí, foi um excelente trabalho do doutor Ivan e do doutor José Frank, que é o responsável dentro da BMLPM pela revista. Então, assim, está disponível e a gente está torcendo que chegue cada vez mais, que a gente consegue ter 3 publicações anuais e a gente está querendo crescer, quem sabe primeiro para 6, depois para, quem sabe, 12 publicações anuais. Hoje, com o meio eletrônico, fica importante. E a gente está encaminhando impresso para os colegas que estão adimplentes, porque como é um custo alto, se o colega não está adimplente, a gente não pode ter esse custo de mandar, né? Porque não é brincadeira a impressão de revista hoje em dia. Sim, sim. Professora, eu assim, a maioria das pessoas acabou se expressando, mas eu quero lhe dar o conforto aí do final de noite com a família, agradecer muito a sua presença, dizer à senhora que é uma honra recebê-la aqui, as portas estão sempre abertas, o Instituto dá um grande incentivo para a gente produzir, né, nesse pseudo-ócio que a gente está, alguma coisa positiva com esses contatos, essas comunicações. E aberta a BMLPM, que eu acredito que é realmente a instituição, a associação que nos representa enquanto peritos no Brasil, no contexto mais amplo possível. Eu quero agradecer muito, deixar as suas palavras finais para a gente encerrar, tá bom? As minhas palavras finais é agradecer particularmente a você, Carlos Chagas, pelo convite, dizer que a ABMLPM está de portas abertas. Eu estou à disposição de vocês também. E temos a certeza que a gente precisa de todo mundo para começar a caminhar e a construir esse momento novo. Esse novo normal que está sendo, todo mundo está falando do novo normal, para mim é um momento novo. Não tem nada de normal. Normal está um pouco longe de acontecer, né? Porque, assim, a gente vai precisar se transformar. A BMLPM, cada um de nós, a pandemia, ela tem esse efeito. Nós fomos transformados. Podemos, nesse momento, nem perceber, mas já nos transformamos, né? Então, é contar com todos vocês. A gente, se vocês colocaram no Google Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, estamos lá. Fácil nos acessar. E nós realmente estamos fazendo um trabalho para chegar a todos os estados e trabalhar com as pessoas a nível de estado, principalmente agora, porque daqui para frente, aqueles congressos nacionais que todo mundo ia, durante um tempo, ele pode ser que fique muito comprometido. Então, possivelmente, todos os congressos tornar-se-ão híbridos, meio online, meio
presencial, pelas dificuldades concretas que vão começar a acontecer. E, assim, eu conto com todos vocês, as críticas. A gente sabe que muita gente critica a BML-PM por não estar intervindo nos valores das perícias, mas lembrar que a ABML-PM, ela é uma associação científica, tem uma certa limitação para trabalhar com isso, porque nós não podemos trabalhar com a questão do preço, quem pode trabalhar com isso é a questão do sindicato, mas temos, na medida do possível, tentado verificar como trabalhar com isso, né? Nós não podemos dizer assim, ó, nós vamos fazer uma tabela, estabelecer essa tabela, porque pelo CAD isso é proibido. Mas a gente pode, sim, conversar, convencer. O nosso maior convencimento é na medida que os colegas venham para a BML-PM e nos juntemos, porque nós juntos, né, somos cada vez mais fortes. E assim, não adianta dizer, tem a BML-PM. Sim, mas quem são as pessoas que estão lá, né? O que é que... Quem nós representamos realmente? Quem quer ser representado? Então, essas questões é o que eu queria colocar, agradecer mais uma vez, né? Nós, como eu falei, temos grandes desafios daqui para frente. Se a educação está fazendo esse nível de discussão, chegou a hora da gente começar também. Acho que a gente não vai poder se dar o luxo de dizer assim, vai ser a mesma coisa. Não será a mesma coisa. Né? Com certeza. Desejar uma boa noite. A pandemia gerou realmente um momento ímpar. Né? Se olhar, não é isso? Professora, um grande beijo no coração. Deus abençoe, viu? Fique em paz com a família. Assim seja. Final de noite, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma honra. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Tchau.